Bom, a luta livre ela é um espetáculo, é um show esportivo, hoje tido como entretenimento, mas quando ela foi criada justamente com esse intuito. Muitos não gostam dessa frase, mas ela foi feita para enganar o público. Os irmãos que criaram a luta livre, eles simularam, eles brigavam de verdade e se machucavam sempre. Aí eles resolveram criar uma luta teatral, uma luta combinada, uma luta armada e enganar o público. Então as apostas aconteciam e tinha que ser muito real essa armação para que o público acreditasse que era de verdade. Então na luta livre nada mais é do que um entretenimento que visa, no bom sentido, enganar o público. Nós temos que dizer que estamos lutando, mostrar que estamos lutando, mas tudo não pode passar de um grande espetáculo. O sentido da luta livre em âmbito esportivo, em âmbito entretenimento, eu acho que é o esporte mais completo possível hoje em dia. Porque ela soma não só uma parte teatral, como uma parte atlética nossa, sabe? Eu acho que é muito fácil as pessoas chegarem e falarem que é fácil fazer aquilo, só que não, a gente tem muito treino para fazer o que a gente faz, sabe? Eu acho que a gente não é só um atleta, sabe? Eu considero as pessoas que fazem luta livre como entretenimento esportivo, pessoas que fazem entretenimento esportivo, que é algo que é muito difícil de se fazer hoje em dia, porque você não tem que ter só uma performance perfeita em cima do ringue, mas fora dele também mexendo com o público, fazendo o público gostar ou odiar você, dependendo do seu personagem, sabe? Eu acho que isso é o que eu mais gosto da luta livre. Esse fato de poder mexer com a imaginação das pessoas, elas realmente acharem que aquilo tudo está acontecendo, é real. E aqueles dois caras precisam resolver seus problemas dentro e fora do ringue. Eu acho que é isso que mais me fascina na luta. A minha definição de luta livre é um espetáculo artístico e desportivo. Em outras palavras, um show de luta. A nossa luta, ela é plástica, ela é artística, ela é combinada, ela é predeterminada. Mas isso não tira a realidade do nosso show. Todo mundo sabe que a luta livre é um show. A arte está em fazer essas pessoas esquecerem disso durante o show, durante a apresentação. A pessoa ficar admirada com o nosso espetáculo e deixar de lado o fator de ser falso, de ser um espetáculo, porque pra gente é muito real. Pra quem faz a luta livre é mais real do que vocês pensam. E eu acho que a arte tá nisso, é viver a luta livre. Na época que eu estou te falando, em 78, 79, até no passado, né? Mas até essa época, a luta livre vivia praticamente do circo. Era muito difícil eventos como acontecem hoje em ginásio de esportes. Existia, claro que existia, mas era com uma raridade maior e assim, tinha muitas equipes. Então, uma equipe ou duas faziam ginásios, mas as outras equipes viviam praticamente de circo. A gente lutava terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, a relação do circo com a luta livre é total. Eu mesmo, minha escola foi o circo. Eu aprendi a lutar no fundo do circo. Fui aprendendo ao longo dos anos com os lutadores. Eles assistiam a gente lutando no circo e chegava lá no fundo, olha, você errou aqui, errou assim, 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 e às vezes me corrigiam até no momento. Então, hoje não mais, mas no passado totalmente era luta livre e circo caminhavam juntos. A luta livre ela existe, assim, a gente tem relatos aqui no Brasil, infelizmente a história nossa, o passado fica meio esquecido. Mas a gente tem relatos de 1954, 55, que tinha os Feras do Ringue, tinha o Reis do Ringue nessa época já, não tinha um programa de televisão ainda, mas a luta livre era literalmente praticada por militares. 80% dos lutadores eram militares, então era uma coisa meio rude, sabe? Era uma coisa meio bruta, não tinha o espetáculo, não tinha o show. Os lutadores usavam sunga e muitos até descalço. E eles iam lutando. Uma coisa que foi mudando, né? Em 1965, aliás, 1965,
a luta livre começou a ser transmitida pela televisão. E aí o público começou a gostar do espetáculo. E ela foi crescendo, foram acrescentando mais, aí deixou de ser tantos militares, outras pessoas se interessaram para treinar luta livre, foi treinando, foi entrando no esquema, até que o Tete Afonso teve a ideia de criar o Telecat e trouxe lutadores de fora. Nessa viagem vieram todos argentinos, e aí sim, eles tinham uma escola muito diferente da nossa na Argentina, que era com o Martin Caradagian. Era um espetáculo, era um show. Lá eles primavam muito pelas vestimentas, pelo trabalho com o público, que era muito raro aqui no Brasil. E aí quando teve essa mistura dos argentinos chegando e pegando a nossa luta livre, eu acho que aí foi formada a essência da luta livre nacional, com essa mistura. Já existia em 65 a luta livre na TV, só que era muito bruta. Quando chegaram os argentinos e o Telecat, o espetáculo aí sim virou uma febre nacional. Tanto que nós temos aí revistas da época que a capa da revista era o Pelé, o Roberto Carlos e o Tete Boimarino, né, os 3 reis do país. Então, em 1969 e 70 foi o auge, na minha opinião, da luta livre nacional com o Telecat. A gente hoje, para você ter ideia, comparado o Ibope que daria na época, que dava na época, é comparado a uma final de Copa do Mundo com o Brasil jogando. Então era uma coisa exorbitante de televisões. Quem não tinha televisão na época colocava a televisão na janela para os vizinhos poderem assistir o espetáculo. Então era uma febre realmente. Em 78, com os astros do ringue, com o Montanha e com o Caruso, 2 argentinos que vieram nessa época com o Tete Afonso, eles reacenderam a luta livre nacional também. Foi um grande espetáculo. Infelizmente durou apenas 1 ano, né? Mas nesse 1 ano que durou foram números incríveis de audiência, shows por todo o país, onde passaram, bilheterias, mais de 60 mil pessoas para assistir a luta livre. Então, eu acho que em 1970 com o Telecat e 78 com os astros do ringue foi o auge da luta livre. Depois tivemos, né, os gigantes do ringue em 86, os campeões do ringue em 98, né, vieram, mas não conseguimos repetir o sucesso que teve nessa época. Em 1994, o meu pai foi convidado para transmitir um programa americano de luta livre, feito pela antiga WWF, que é World Wrestling Federation. Foi criado pela antiga Rede Manchete, era transmitido aos sábados à tarde, ele e o Valadares narrava. Só que eu era muito envolvido na produção e até por ajudá-la, claro, né? Então eu comecei a ver o material que vinha lá de fora, não só o que era transmitido, mas tudo que vinha lá de fora. E eu falei, ali está o futuro da luta livre. Eu acho que esse é o caminho que os caras estão fazendo a coisa certa. A gente está percebendo que pelo trabalho que é feito, por tudo que é feito. Aí fiz a cabeça do meu pai, falei, pai, a gente podia envolver alguns lutadores nossos nesse programa, a gente, sei lá, conversa com o pessoal da Rede Manchete, a gente consegue pelo menos alguns teaserzinhos, né, nossos, alguma coisa assim. Meu pai foi conversar com a produção, né, com o pessoal da direção, e eles autorizaram. Olha, faz o seguinte, grava alguns minutos, grava uns programas, a gente coloca alguns minutinhos semanais. Foi quando a gente começou a mudar um pouco a luta livre. Era eu, o Knockout Jack, o Mozart e o Soldado Igor. A gente fez algumas mudanças no estilo de luta. Eu mudei o ringue também, foi a primeira vez que foi colocado cabo de aço no ringue aqui no Brasil. Eu fui lá, coloquei e deu certo, porque pelo trabalho que era feito exigia muito das cordas, e as cordas que a gente usava não correspondia. Isso foi em 94. Ao longo dos anos, em 98, eu fui convidado pela TV Record para fazer os campeões do ringue, na abertura do programa do Ratinho. E ali eu já comecei a usar um pouquinho do que eu vi na WWF, no Supercat. Personagens, roupas mais superstars, roupas, sabe, uns estilistas, um negócio bem evolução, assim, não só, lógico, primando sempre pela luta, pela técnica, mas uma coisa mais espetáculo, uma coisa mais entretenimento, storyline. A gente foi criando alguns desafios, algumas coisas assim. E eu vi que começou a dar certo. Infelizmente foi curto, porque o Ratinho saiu da Record e foi pro SBT, e a gente ficou meio que flutuante. Até que em 2000,
eu falei, peraí, eu preciso fazer alguma coisa, a luta livre está muito cansativa, ou a gente muda, ou não vai durar muito tempo. E eu comecei a conversar com os lutadores, alguns novos também. Eu falei, poxa, vamos mudar um pouco. E eu mudei o jeito de treinamento, mudamos as técnicas de luta, tiramos o round, colocava algumas lutas com round, outras sem rounds. Modernizamos um pouco a luta livre, né? E dei continuidade aos personagens que eu tinha na TV Record. Até que em 2002 foi quando eu fundei mesmo a BWF, justamente por causa do nome WWF, eu criei a BWF, que era Brazilian Wrestling Federation, visando atrair o público que curtia a WWF, o público jovem, para a BWF. Procurei também, a BWF foi a primeira empresa a ter um site, a ter um trabalho visando a internet, então por isso que a gente procurou esse novo público. Demorou um pouco, nós ficamos fazendo eventos aí e emissoras também pelo interior de São Paulo, litoral, fizemos Campinas, Peruíbe, Praia Grande e tal. Mas a gente percebia que essa fórmula nova estava dando certo. Lógico, a gente só que temos que ir devagar, porque tínhamos um problema com o público, né? O público tinha que aceitar essa mudança e conhecer esse novo estilo. Então, nós ficamos aí uns 6 anos, mais ou menos, de 6 a 10 anos, justamente brigando por essa mudança, colocando goela abaixo desse público que não conhecia esse novo estilo de luta. Em 2009, aliás, foi quando a gente lançou o BWF Telecat pela TV aqui em São Paulo e pela internet também para todo o país. E aí a gente percebeu que o público realmente estava aceitando o nosso trabalho. Lógico, algumas coisinhas a serem mudadas, eles falavam, a gente mudava, mas isso vem passo a passo. Tá? Então, essa mudança começou realmente em 94. Ela só foi... O primeiro passo, o pontapé inicial foi em 2009. Nós ficamos 15 anos trabalhando, estudando esse projeto para que conseguíssemos chegar até a BWF. Os lutadores mais antigos sempre teve uma certa barreira com o estilo americano de luta livre. Então eu tive que montar um trabalho parecido com os americanos, mas sem perder a nossa essência. Porque também eu acho que a luta livre brasileira é inigualável ao mundo, não é porque eu sou brasileirão, mas no mundo inteiro. Você pegar um lutador brasileiro, ele luta com americano, luta com chileno, com peruano, com argentino, com qualquer um. Isso é muito difícil. Mesmo ainda que a gente não tem uma estrutura tão grande. Então, se você pegar um cara que não tem uma estrutura grande e faz um espetáculo com qualquer lutador de parte qualquer do mundo, é porque a nossa luta livre é muito boa e os nossos lutadores são bons. Os lutadores antigos, como eles vieram formados com outras escolas, tinha aquele receio, tinha aquela cara mal encarada para os alunos, não queria mudar. O árbitro, por exemplo, a luta livre estava tão cansativa que todo juiz era base, né? Era sujo. E a gente falou, não, vamos começar a colocar um juiz volante, que é um bonzinho, um juiz neutro, que não cai a pneu, porque isso vai obrigar o lutador a trabalhar mais. A luta livre estava tão desagradável que o juiz aparecia mais do que os dois lutadores. Então, esse foco eu tive que mudar, e essa resistência foi grande dos lutadores do passado. Porque para você lutar nessa época que eu estou te falando, você não precisa fazer muito. Porque você fazia 2, 3 golpes, o juiz fazia o resto. Então eu tive que tirar isso, mas aos poucos, porque eu também não queria perder esses caras. Esses caras eram importantes pra gente. E aos poucos foram chegando lutadores novos, a molecada procurando a gente para treinar. E eu tinha que ter um jogo de cintura, de tentar agradar os antigos com os novos. E lógico, ao mesmo tempo mostrar que se os antigos não se esforçassem, os novos iam tomar conta. Então eu tive que ter esse jogo de cintura para que isso acontecesse. E foi dando certo. Aí a gente de repente colocava um cara mais antigo para lutar com o mais jovem, ou um cara que é inesquecível para mim nesse projeto todo, por incrível que pareça, vocês vão dar risada, porque a gente fala de modernidade, mas o nome do cara é Caipira Dom Afonso. Por quê? Porque eu pegava os alunos e estreavam com ele. Porque era um cara que em cima do ringue tinha uma experiência inigualável. Eu não vi ninguém até hoje ter a experiência que o Caipira tinha. Trabalho com o público, se colocar em cima do ringue e tal. E isso eu precisava passar para os mais jovens. E eu sabia que o Caipira não tinha um problema com os mais jovens. Então ele me ajudou muito nesse trabalho. E aí o pessoal que estava oferecendo uma certa resistência começou a ver e falou, peraí, ou a gente entra nesse barco ou o barco vai partir e nós vamos ficar. E foi aí que começou essa grande mudança, não trocando, mas mesclando
os jovens com os mais antigos, pegando a luta livre mesmo, a nossa essência e trazendo um pouco de modernidade para ela. Então os dois aprenderam, tanto os jovens aprenderam com os mais velhos, como os mais velhos também aprenderam com os mais jovens. Meu primeiro contato, eu tinha 8 anos, 7 para 8 anos de idade, minha mãe brigando com meu pai, isso é até inesquecível a cena, e meu pai com uma caixa muito grande na mão. E eu fiquei muito curioso, minha mãe falava, não, de novo não, Léo, isso de novo não. E quando eu fui vasculhar a caixa, quando eles saíram de perto, eu fui vasculhar a caixa e era uma sapatilha de luta. Aí piorou, aí que eu não entendi mais nada. Falei, pô, o que é isso, né? E não sabia do que se tratava. Meu pai saía, voltava de madrugada, coisa que não era normal, às vezes com alguns hematomas, algumas escoriações. Eu falei, pô, tá acontecendo alguma coisa errada. E perguntei pro meu pai, né, uma criança curiosa, ele me levou para assistir um show na Vila Alpina, ele lutando contra o Fu Manchu, e o Rocco, o homem das correntes, entrou e com a corrente na mão fizeram um pique, ele sangrou, então foi aquela mistura de, porra, meu pai, meu herói, com raiva do Rocco, querendo catar, o público vibrando, então foi uma coisa que entrou na hora, na veia, e isso fazem 35 anos. O meu primeiro contato com a academia foi eu tive antes o primeiro contato com um lutador, que foi o Michel Serdan. Eu fazia comerciais na época, criança, e tive uma oportunidade de fazer uma série de comerciais da Fiat com ele. E eu já era fãzaço de luta livre, desde então eu nunca mais larguei do pé dele. Sempre estava junto com ele na academia, nas gravações, e sempre quis começar a treinar. Meu primeiro contato com a academia de luta livre foi quando eu estava correndo no campeonato de skate lá no Tietê e estava tendo um show de luta livre no dia. Foi quando eu conheci o Bob Júnior e ele me deu um cartão com o número de telefone dele. Só que esse cartão ficou na minha carteira muitos e muitos anos, ficou 1 ano e meio, 2 anos na minha carteira. Foi quando eu resolvi ligar para ele para saber se tinha treino ou não de luta livre, ele falou que tinha. Só que eu fui no período da tarde, quando não tinha treino. Aí eu comecei a invadir a academia e fazer meus treinos sozinhos. Só que aí depois de um tempo eu comecei a ir à noite mesmo. Só que acho que até hoje ninguém sabia dessa parte aí, que eu invadi a academia, mas agora vão saber, né? Com a luta livre foi muitos e muitos anos atrás com videogames. Jogos de videogame Super Nintendo, Atari, Atari não, Atari eu tô exagerando, velho. Mas Super Nintendo que seja, fitas de luta livre muito antigas, de jogos muito antigos. E aí daí pra frente eu fui mantendo esse contato, jogando videogame. Tive uma época que eu brincava muito com meu primo de dar porrada e trocar os golpes. Ele me falava os golpes da luta livre, eu nem sabia o nome, só fazia que eu achava bom barato. E aí o tempo foi passando, o primeiro computador foi adquirido, fui começando a brincar com o computador e tal, entender como é que funcionava, assistir combates, tudo. Até que nós começamos a fazer umas gravações brincando de Jackass, você deve conhecer o Jackass, que os caras fazem aquelas loucuras, e meu primo falou, vou te levar num lugar pra gente aprender a cair pra não se machucar. E aí eu cheguei lá, dei de cara com o Bob Júnior, do bandeirão da BWF, o ringue na frente, Xandão, uma parte de lutadores se batendo. Falei, beleza, é aqui que eu queria estar e nem sabia. Bom, a luta livre pra mim entrou de um jeito muito fácil, né? Tipo, já entrou no meu DNA, então... foi uma coisa muito natural, porque meu pai lutou 33 anos, então já era meio que previsível isso, pelo menos eu acho. Meu primeiro contato foi na virada cultural de 2011, com o show da BWF em união com o Conselho Mundial de Luta Livre do México. Foi quando eu decidi que eu queria treinar e virar um lutador. Bem, eu conheci a luta livre em 1997, quando ainda passava na antiga TV Manchete, nos domingos à tarde. Eu ficava me cotovelando com meus outros primos para finalmente ver o que eu queria. No tempo do Lex Luger, Tatanka, Yokozuna, muito tempo atrás. A relação com os lutadores ela é engraçada, porque nós temos muitos lutadores hoje. Mas cada um tem uma certa relação diferente do outro. É até estranho falar assim, mas a gente acaba conhecendo cada um e a gente acaba sabendo como lidar com cada um. O pessoal do passado, por exemplo, a gente tem uma amizade, aquela escrachada, aquela bagunça, aquela coisa de bem do passado mesmo. E eu procuro com os meninos mais novos a gente manter essa formação. Muitos me chamam até de papos assim tal, mas é porque a gente tem essa formação de responsabilidade. Eu não tenho eles como lutadores, eu não tenho eles como mais um número ou mais um material humano.
Cada um ali tem a sua importância para mim e eu sei o que eu quero para cada um. Às vezes eu já cheguei a deixar de fazer alguns combates porque eu sabia que o cara ele ia se machucar. Eu já deixei de pegar lutadores experientes mesmo e falar, não, você não vai fazer essa luta porque vai acontecer e eu não quero. Eu tive uma perda muito grande, a gente ao longo desses anos, que foi o Pirata. Até hoje, já fazem 2 anos, quase 3 anos, até hoje eu sinto essa falta. Eu sei que é estranho falar sobre isso, mas a perda do Pirata fez com que eu tivesse um zelo maior por cada um dos que eu tenho ali. E aí você vai vendo, às vezes você sabe até onde o cara pode chegar. Eu conheço às vezes mais o lutador mais do que ele mesmo. Porque eu sei que se ele falar, vou fazer isso, fala, não vai dar certo, não faça. Na medida do possível. É claro, a gente também não pode proibir, mas a gente tenta. Então a relação não é mais de equipe ou de chefe de equipe, é uma relação mais humana, vamos colocar assim. Então, com o pessoal do passado, eu tenho uma amizade profissional, certo? Com os meninos de agora, né, já é uma amizade mais humana mesmo, uma amizade mais afetiva, dessa forma, vamos falar dessa forma. Então eu tenho esse cuidado. Eu também não vou deixar um menino subir no ringue para ser humilhado, a gente não vai deixar um menino subir no ringue para passar vexame, isso a gente não vai deixar acontecer, entendeu? Então essa relação é meia complexa, mas eu conheço cada um, do que ele é capaz e como eu tenho que falar com cada um deles. Às vezes tem que puxar a orelha, mas não são todos iguais, tem que puxar de uma forma diferente de um para o outro. Então é bem complexo o negócio para explicar. Bob Júnior, ele é como um pai para mim, sabe? Porque eu ingressei na luta livre, ele sempre esteve ali do meu lado, ele que me dava muitas e muitas caronas de volta para casa depois dos shows. A minha relação com o Bob Júnior é de pai para filho. Não querendo puxar o saco de ninguém, como muitos falam, mas sim porque eu vejo nele uma pessoa que ele só quer o bem para a luta livre. Eu não ligo porque para o trabalho dele, eu me identifico muito com ele por causa da luta livre. Ele quer o bem da luta livre e eu também quero. Então, como ele é mais velho que eu acabo chamando ele de pai às vezes e tive essa afinidade com ele. Minha relação com o Bob Júnior é de pai para filho, de verdade, porque meu pai faleceu faz 4 anos. E, tipo, não uma das únicas pessoas, muitas pessoas me ajudaram e não fizeram muita coisa para me ajudar. Mas igual o Bob Júnior e a Cíntia, fora minha mãe, não teve ninguém não. Mudou um pouco a formação dos lutadores e mudou um pouco o biotipo dos lutadores hoje. No passado, você para ser um lutador de luta livre tinha que ser ferreiro, né, um fisiculturista, tinha que ter habilidades, tinha que ter força, tinha que ter alguma arte marcial, alguma coisa assim. O que acontece é que hoje a maioria dos fãs da luta livre, principalmente da WWE, que nós estamos no Brasil, mas a WWE ainda é a maior repercussora da luta livre hoje na internet, é ela. O público assiste ela, acompanha a gente, mas são fãs da WWE. Então esse público assistindo a WWE, eles têm um sonho. Essa é a real, eu quero ser um lutador. Eles chegam, a maioria deles chegam falando, eu quero lutar na WWE. Então a gente aproveita esse gancho, né? A gente espera que todos vão para a WWE, mas a gente pega esse gancho para, aos poucos, a gente pegar esse cara e mostrar para ele que a luta livre no Brasil também é boa, também é forte e pode render para ele muita coisa. Então a gente abriu algumas exceções, hoje nós temos até menores treinando luta livre, tem alguns menores que já estão lutando. Lógico, a gente tem toda uma preparação especial para isso, tem os pais que acompanham, ficou uma coisa mais família, ficou uma coisa mais, como é que eu posso te dizer assim, uma coisa mais séria, não é? Antes, no passado era uma coisa mais relaxadona mesmo, você para ser lutador de luta livre não precisava muita coisa. Hoje não, hoje é uma coisa mais séria, uma coisa mais importante, a família é mais envolvida, o nível também dos lutadores, até nível escolar e nível social, classe econômica, mudou bastante também. Isso é fato, você pode pegar no passado e comparar com os dias de hoje, é totalmente diferente. Então a gente teve que se adequar a isso. Isso foi bom para a luta livre, lógico.
porque trouxe mais cultura para a luta livre, né? O pessoal que treinava se junta com esse pessoal e todos no mesmo barco acabam indo para o mesmo lugar. Mas isso, então essa mudança de biotipo ou de classe social, econômica, isso aconteceu e está acontecendo. Eu tenho certeza que a gente vai ver esses frutos. É difícil você hoje pegar um menino de 17 anos e falar assim, você vai ter um futuro brilhante na luta livre. Mas eu acredito que pelo menos 50% dos meninos que nós temos vai levar a luta livre adiante. Isso era uma preocupação minha. Pô, você corre atrás, faz show, faz isso, mas será quem vai levar isso no futuro? Hoje eu já tenho a certeza que ela vai adiante. O BWF Hooks foi uma brincadeira. A gente estava viajando, estava eu, minha esposa, o Beto, a gente estava indo para Botucatu. E a gente estava com muitos alunos na academia, e todos muito bons. Só que, como eu disse, não tinham idades ainda para serem lutadores. Eu tenho um caso, eu vou citar um exemplo, o Dílios, que é um menino que estava pronto há muito tempo, só que é menor de idade. E ele treina com a gente desde os 13 anos. Eu falando com o pai dele, falou, vai chegar uma hora que a gente não vai mais conseguir segurar, ele tem que estrear, não dá mais, o cara ficar só treinando, também enjoa. Aí o pai dele falou, não, Bob, você sabe o que faz. Então a gente brincando, eu falei, gente, eu vou pôr esse pessoal tudo para estrear no Anime Friends. Como a gente tem o Anime Friends, é um público que vai valorizar o trabalho deles, eu não poderia colocá-los para estrear num evento, né, grande com um outro tipo de público. Mas eu sabia que o público do Anime Friends iria valorizar e dar um apoio para eles. Então vamos estrear esses meninos todos no Anime Friends, vamos fazer um torneio dos novatos. Só que esse nome não era legal, né? Novatos. E aí nós começamos a procurar nomes. Foi quando a minha esposa chegou e falou, Hooks é um negócio legal, porque tem tudo a ver com o que eles são, né? E soa bem, né? BWF Hooks ficou bem legal, ficou uma coisa bacana. Então eu acho que essa ideia foi acontecendo aos poucos, né? Lógico, nenhuma empresa nacional fez isso que nós fizemos. Estrear 17 meninos de uma vez só, no mesmo evento. De qualquer forma era uma responsabilidade grande, porque eu tenho um público, mas eu tenho a cobrança dos empresários que contrataram a BWF, eles queriam um espetáculo. Mas os meninos mandaram muito bem, sabe, legal, deram conta do recado, visual bacana, roupas legais. Então eu acho que eles entenderam mesmo o espírito da coisa, né? Lógico, eles ainda não são profissionais, ainda são hooks, mas agora a gente começa a pescar, sabe? A gente vai ficar, o cara tá bom, a gente já traz para cá, vai trazendo aos poucos. Então nós temos hoje 17 hooks, mas eu tenho certeza que até o final do ano esse número vai estar bem menor, porque nós já vamos estar com mais 5 ou 6 profissionais no nosso time.